A Justiça Federal suspende as atividades de extração de que tem uma das maiores jazidas de amianto do mundo. 7 pessoas são presas por tráfico de drogas em Silvânia. Entre elas, um funcionário da prefeitura que usava a ambulância do SAMU para transportar droga. Quase 1000%. Os preços de medicamentos têm variação enorme entre as farmácias de Rio Verde. Treinamento militar. Em Formosa, uma operação coordenada pela Marinha teve participação inédita do Exército e da Aeronáutica. A ação busca preparar os fuzileiros navais. É a partir de agora no Jornal Anhanguera. Olá, boa noite para você. Agora 7h07. Seja muito bem-vindo ao Jornal Anhanguera dessa segunda-feira. Uma operação da polícia terminou com 7 pessoas presas por tráfico de drogas em Silvânia. Entre os presos está um funcionário da prefeitura que usava a ambulância do SAMU para fazer o transporte de droga. Eduardo Idaló tem mais informações ao vivo. Boa noite para você, Eduardo. Oi, Gabriela, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Como você disse, foram 7 pessoas presas, 4 homens, 3 mulheres envolvidos aí na suspeita de tráfico de drogas. Foi uma operação conjunta da Polícia Civil com a Polícia Militar. Eles já tinham informação que em 2 casas lá de Silvânia funcionava grande movimento e esse comércio de drogas. Então, eles ficaram ali averiguando essa situação nas proximidades e perceberam esse movimento grande. Inclusive, no momento da operação, cerca de 10 usuários de drogas estavam nesses locais justamente buscando drogas. E aí, durante a operação, foram presos primeiro, numa das residências, um dos suspeitos de tráfico de drogas. E aí, continuando a investigação, eles chegaram até um funcionário público, motorista do SAMU. Ele, inclusive, ficou constatado de que ele utilizava a ambulância do SAMU para fazer transporte de drogas. Ele fazia tanto transporte de drogas de Goiânia para Silvânia e também dentro da cidade de Silvânia, ele também trabalhava com a entrega de drogas. Ele está entre os 4 homens que foram presos. Segundo informação da polícia, esse transporte através da ambulância do SAMU era feito justamente para tentar evitar a fiscalização da Polícia Rodoviária Estadual nesse trânsito aí de Goiânia até Silvânia e também dentro da cidade. Numa das casas foi encontrada a balança de precisão, uma grande quantidade de maconha e também de cocaína. Na outra residência também tinham drogas, dinheiro e aparelhos celulares. Volto com você, Gabriela. Pois é, um absurdo, né, Eduardo? A Prefeitura de Silvânia disse que o SAMU aguarda a conclusão do inquérito policial para depois, então, adotar as medidas cabíveis. Agora, olha esse caso, gente, em Anápolis, uma corrida por aplicativo terminou em caso de polícia, depois que um passageiro agrediu o motorista com o carro em movimento mesmo. Tudo isso foi filmado por uma câmera que estava instalada dentro do carro. No vídeo, 2 passageiros estão no banco de trás enquanto o motorista dirige. Num primeiro momento, o passageiro da esquerda chega a brincar com o motorista sobre o destino da viagem. Para Brasília nós vai, comigo não, eu só trabalho dentro da cidade. Então vamos lá pro Cabaré. Depois, o passageiro da esquerda retoma a conversa com uma brincadeira de mau gosto. O motorista responde e os dois se estranham, até o momento da agressão. Sabe o quê, bicho? Assalto. Falando, entrar e botar a arma no C. Vai, experimenta, às vezes você tá do lado. Tá aí você? Eu sou um cara ignorante, bicho. Não, sou não, eu tô quieto no meu canto de boa. Você, entendeu? Mostra aí. Ó, mas não, ó, você é doido, cara. Você é doido, Você é doido, velho. Não, senhor, qualquer etapa. Quem vai descer? Quem vai descer, tá? Logo depois, o motorista arranca com o veículo e vai embora. A polícia militar foi chamada e minutos depois conseguiu encontrar e prender o homem em um bar no bairro Jundiaí. Na delegacia, o suspeito assinou um termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, pelo crime de agressão e logo depois foi liberado. O Ministério Público de Goiás cumpriu 10 mandados de busca e apreensão hoje em casas de ex-vereadores e também no gabinete da presidência da Câmara de Formosa. A investigação descobriu que entre os anos de 2012 e 2016 houve um esquema de dispensa de licitação para contratar servidores para o poder público. Ex-vereadores e ex-secretários municipais estão envolvidos.
Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão. A Polícia Civil e o Ministério Público participaram desta operação. Identificou um esquema de desvio de recurso público por meio da contratação de funcionários via cooperativa. Recentemente, os ex-prefeitos Tamar Barreto e Pedro Ivo foram condenados à pena de prisão e ressarcimento aos cofres públicos pela dispensa indevida de licitação no ano de 2016. Agora, o MP e a Polícia Civil foram atrás dos ex-vereadores e ex-secretários municipais que participavam desse esquema. Eles intermediavam a contratação dos apadrinhados políticos. Tudo isso já resultou em um prejuízo de mais de 20 milhões aos cofres públicos. Um dos suspeitos nessa operação ainda ocupa um cargo público na Câmara Municipal. Essa operação, que começou em julho, vai continuar investigando a fraude em licitações públicas pela cidade. E após o cumprimento dessas diligências, então, o Ministério Público vai avaliar o oferecimento de denúncia pelo crime de corrupção passiva. De todos os envolvidos, nós conseguimos contato apenas com o Nélio Marques de Almeida, que disse que foi surpreendido com essa operação e que não tem nenhum envolvimento com a cooperativa, e disse também que vai acionar o advogado dele. Em Orizona, no sudeste do estado, um homem de 31 anos morreu depois de ser agredido a pauladas num bar da cidade. De acordo com a Polícia Militar, Marcelo Machado Teixeira conversava com amigos quando o homem chegou e deu pauladas na cabeça dele. Marcelo foi levado para o hospital de Orizona, mas não resistiu aos ferimentos. O criminoso, ainda não foi encontrado e a polícia quer saber também o que motivou esse crime. Mudando de assunto, parentes e amigos de um jovem que morreu em Pires do Rio na semana passada fizeram uma homenagem e também cobraram justiça. Na missa de 7º dia, e depois da missa soltaram balões em homenagem ao jovem. A Polícia Civil trata o caso como briga de trânsito. Yuri Queiroz de Souza teria sido morto após uma discussão em Pires do Rio. Os amigos dele não acreditam nessa versão da polícia e cobram a prisão do suspeito. O delegado de Pires do Rio, Elton Fonseca, disse que essa investigação aí, que está sendo investigado esse caso, e que não vai divulgar então nenhum detalhe aí para não atrapalhar esse trabalho da polícia. E a gente segue acompanhando também. Gente, as aulas que estavam suspensas em pelo menos 15 escolas municipais de Caldas Novas foram retomadas agora nessa segunda-feira. A repórter Luana Nunes chega então com mais detalhes e explica pra gente aí o que ficou definido a partir de agora. Boa noite pra você, Luana. Ei, Gabi, boa noite para você e para todos. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Caldas Novas para saber o que ficou definido, realmente se isso é parcial ou se já está certo, mas não tivemos resposta. Fato é que as aulas voltaram hoje na cidade, nessas 15 escolas que as aulas ficaram paralisadas porque alguns servidores, 5, testaram positivo para a Covid-19. O retorno gradativo das aulas presenciais está funcionando com 36,5% da capacidade. A Prefeitura segue monitorando esses servidores que testaram positivo na semana passada. O transporte escolar municipal, que estava suspenso, também foi retomado. Ele está funcionando de forma escalonada com os motoristas e monitores para poder atender os alunos da zona rural. Equipamentos de proteção como máscara, álcool, tapetes sanitizantes e demarcação da distância de segurança foram colocados, assim como o reforço também com alunos e professores sobre a importância dessas regras. Gabi. É isso aí, tem que acompanhar de perto, Luana? Muito obrigada. Goiás recebeu mais uma remessa de vacinas hoje, viu? As 57.330 doses da Pfizer chegaram aqui no aeroporto de Goiânia no início da tarde. Essas doses vão ser para a primeira e também para a segunda dose, então para a segunda aplicação. Há a previsão da chegada de mais de, 99.750 doses da AstraZeneca hoje à noite, e essas vacinas vão ser usadas para a aplicação da segunda dose. Mais vacinas aqui para o estado. E o Procon de Rio Verde, viu, gente, fez uma pesquisa e um levantamento para saber os preços de mais de 70 remédios. E esse resultado mostrou uma diferença enorme. Em alguns medicamentos, a variação chega a quase 1000% de uma farmácia para outra. A dona Maria faz tratamento para uma doença nos ossos. A cada 2 meses, ela precisa repor o estoque de medicamentos. Não posso parar com a medicação. E eu sempre faço pesquisa nas farmácias, onde tem o melhor preço, E ela tá certinha em ficar de olho. Um levantamento feito pelo Procon de Rio Verde mostra uma grande variação de preços.
Este remédio para dor de cabeça, por exemplo, pode ser encontrado entre R$ 3,75 a R$ 19,90. Para a gripe, os comprimidos podem ser vendidos a até R$ 47,00. Agora, olha só este antialérgico, entre R$ 3,90 a R$ 42,15. Variação de quase 1000%. Este é o primeiro levantamento feito pelo Procon em que é pesquisado o preço de uma grande quantidade de medicamentos. 77 itens foram analisados pelos fiscais. Num período de 10 dias, 37 farmácias participaram da pesquisa. Além do preço aplicado nos comércios, as notas fiscais também foram verificadas. Essa grande variação de preço se deve por vários fatores. Um desses é a grande diferença entre os produtos de referência e genérico, que varia muito de um laboratório para o outro. A pesquisa deve voltar a ser feita nos próximos meses. O Gabriel, que sempre leva uns remédios para deixar em casa, confessa que não fica de olho no preço não. Mas ao saber da variação dos valores... Essa informação a gente vai ficar mais atento e pesquisar os preços, né? A gente ter uma economia melhor. Pois é, quem quiser fazer então igual o Gabriel aí, consultar essa lista completa dos remédios, né, pesquisados, é só acessar o site da Prefeitura que está aí para você, rioverde.go.gov.br. Gente, o cafezinho está mais caro, né? As geadas e também as secas, e nesse período do ano, estão prejudicando demais a produção. Isso tem afetado também outra bebida que o brasileiro adora, o leite. Para aliviar o orçamento, a dona Rosária está usando o fogão a lenha. Mas a dona de casa não vai ficar livre dos aumentos. A primeira coisa que eu faço é o café. E é justamente o cafezinho que está mais caro. Da última vez, ela pagou R$ 15,00 em meio quilo. Nossa equipe encontrou o café moído na hora a R$ 21,99. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Café, o grão está saindo em média 40% mais caro. Deveríamos estar tendo algumas chuvas, não estamos tendo. Daqui a 2 meses vamos começar a ter a florada. Se não houver chuva, esse preço tende a ficar um pouquinho mais agravado. Nós temos o costume de misturar o café com outra bebida que anda com preço salgado. É o leite, que nesse caso vem sofrendo alta em cima de alta. Uma das justificativas para tanto aumento está no valor que é gasto com a produção. E quanto mais cara, mais indigesta fica essa mistura. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, o produtor está recebendo em média R$ 2,31 pelo litro do leite, 21% a mais do que o valor que foi pago no mesmo período do ano passado. Hoje ele precisa produzir muito mais leite, com um custo de produção muito maior, para ter uma margem de lucro menor no caso, né? Porque o lucro dele não acompanha a inflação, digamos assim. Tudo isso afeta o preço que o consumidor encontra na prateleira. Nesse supermercado, o litro de leite está saindo a R$ 4,69. Quem quer economizar precisa encontrar outra bebida para substituir o café ou o leite. Vai parar de beber café por causa disso? Eu acho que não dou conta, não. As vendas por delivery, gente, quando a gente pede, né, e recebe esse alimento em casa, subiram muito, viu? O medo da Covid, claro, e também o tempo que alguns comércios ficaram fechados foram fatores que contribuíram para esse crescimento. A pandemia mudou a vida do Robson. Há 1 ano e 4 meses, 7 horas por dia de muito trabalho nesta cozinha feita no quintal da mãe dele, em Itumbiara, no sul do estado. Entre as delícias feitas aqui, tem crepe, milkshake. E para dar conta dos pedidos de alimentos por delivery que não param de chegar pelas redes sociais e aplicativos de comida, o trabalho é dividido com o companheiro Túlio, que faz as entregas, e a prima, que cuida da cozinha. Com o estouro da pandemia, nós ficamos com muito medo de sermos mandados embora, desligados da empresa. Com isso, a gente estava conversando com a minha sogra. Ela deu a ideia de a gente montar alguma coisa pra gente como uma renda extra. Graças a Deus, deu certo. As restrições impostas pela pandemia impactaram diretamente na forma como as pessoas compram comida. Um levantamento feito por aplicativos de delivery mostrou que no ano passado as vendas feitas de forma online ou com auxílio do celular cresceram cerca de 149%.
A Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas apontou que o número de pessoas que realizaram ao menos uma compra nos últimos 12 meses em aplicativos de comida por delivery praticamente dobrou na comparação com 2019, de 30% para 55% dos entrevistados, o que deu para a categoria a liderança no ranking de compras online. E todo mundo carrega isso no bolso por meio dos seus telefones, celulares. Então esse dispositivo nos conectou com um mundo novo de possibilidades e de possibilidades econômicas, inclusive. Por determinação da Justiça Federal, a extração de amianto em Minasul deve ser paralisada. O Eduardo Idaló, então, está ao vivo e volta com mais informações para a gente. Pois é, Gabriela. O Ministério Público Federal, ele conseguiu, através da Justiça Federal de Uruaçu, essa ação civil pública que determinou imediatamente a suspensão das atividades de extração, de exploração, beneficiamento, comercialização, transporte e exportação de amianto crisótila, que é um tipo de amianto que já era explorado há 40 anos pela empresa Sama, uma das maiores empresas mineradoras e que atua há 40 anos lá em Minasul. Só que além dessa decisão, da suspensão imediata, essa ação também através do Supremo Tribunal Federal, de uma decisão do Supremo de 2017, que considerou inconstitucional a lei que dava autorização para o beneficiamento do amianto. Então, essa ação civil pública ela também torna essa decisão como inconstitucional. Então, por isso, está determinado que imediatamente não pode haver esse beneficiamento do amianto desse tipo que era já utilizado pela mineradora lá em Minasul. Volto com você, Gabriela. Obrigada, Eduardo. Em nota, a assessoria de imprensa da Sama S.A. Minerações Associada disse que a empresa não vai se pronunciar sobre esse caso. Aconteceu hoje em Formosa um treinamento da Marinha com apoio do Exército e da Aeronáutica. Esse exercício, faz parte da rotina dos militares. A Operação Formosa é o maior treinamento da Marinha feito na região do Planalto Central. São 150 viaturas, entre obuseiros e blindados. O presidente Jair Bolsonaro esteve no evento. Ele chegou de helicóptero e não usava máscara. Bolsonaro estava com os ministros Marcelo Queiroga, da Saúde, Walter Braga Neto, da Defesa, Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional e Ciro Nogueira, da Casa Civil. A Marinha realiza o treinamento há pelo menos 33 anos. É a primeira vez que contou com o apoio do Exército e também da Aeronáutica. Na ação realizada aqui no campo de instrução em Formosa, os militares simularam um ataque vindo do oceano. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, deram tiros de artilharia durante a simulação. A base de Formosa tem o maior campo de instrução do país, com 114 mil hectares. É o único campo no Brasil que permite o lançamento de foguetes do sistema de artilharia. Foi encontrado no começo da tarde de hoje o corpo de um homem que estava desaparecido no Rio São Bartolomeu, em Lusiânia. A Tarciane Vasconcelos tem as informações para a gente ao vivo. Boa noite. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos. Então, o corpo do Sebastião Rodrigues de Moura, que tinha 46 anos, foi encontrado hoje à tarde, depois de 1h30 de buscas pelos mergulhadores do Corpo de Bombeiros aqui de Lusiânia. O corpo dele foi encontrado a 40 metros, distante 40 metros do local onde ele desapareceu, e estava submerso a 7 metros de profundidade. Nós conversamos com um familiar do Sebastião, que disse que ontem à noite ele estava com os filhos e alguns amigos perto do rio e chamou a filha adolescente de 14 anos para jogar uma tarrafa no rio. Só que a menina escorregou em uma pedra e acabou caindo na água. O Sebastião pulou na água então para tentar socorrer a filha que estava começando a se afogar. Só que ele foi arrastado pela correnteza. O Sebastião era morador aqui de Lusiânia e os parentes também contaram que ele costumava ir até esse local e que inclusive se arriscou lá na semana passada. Volto com você, Gabriela. O ex-governador e ex-prefeito de Goiânia, Íris Rezende, recebeu alta da UTI hoje, no fim da manhã. Ele foi transferido para um quarto do Hospital Neurológico da capital e, segundo a assessoria, Íris vem respondendo bem ao tratamento. O estado dele é considerado regular. Íris está sonolento, por conta dos medicamentos, mas tem conversado e também
reconhecido às filhas. Lembrando aí que o político sofreu um AVC hemorrágico no dia 6 de agosto e passou agora, então, recentemente por uma cirurgia e a gente segue acompanhando esse processo de recuperação. A Receita Federal já começou a receber a declaração do imposto sobre a propriedade territorial rural. A Tássia Fernandes, então, está ao vivo de Jataí, tem mais informações para a gente e vai contar aí, né, quem tem que fazer essa declaração, então. Tássia, boa noite. Todas as pessoas que têm uma propriedade rural, viu, Gabi? Boa noite para você, para todo mundo que acompanha a gente. Esse procedimento é semelhante à declaração do imposto de renda, mas em vez de informações sobre a pessoa, são repassadas informações sobre a propriedade, como, por exemplo, o tamanho da área, quanto dessa área é de reserva ambiental, o que é produzido ali na fazenda, né? Que tipo de grão, por exemplo, ou quais animais são criados ali. Os produtores, então, que têm propriedades no nome deles, precisam fazer essa declaração até o dia 30 de setembro. Essa declaração pode ser feita pelo site da Receita Federal. Quem perder o prazo paga multa no valor de 1% ao mês, multa que é calculada sobre o valor do imposto devido. O imposto também pode ser parcelado, pode ser dividido em até 4 parcelas, desde que essas parcelas não sejam menores do que R$ 50. Neste ano, em todo o país, a Receita espera receber quase 6 milhões de declarações. Viu, Gabi? Volto com você. Obrigada, então, pelas informações, Tássia. Câmeras de segurança registraram 3 acidentes graves aqui no estado. A motorista estava voltando do trabalho pela GO 070 quando foi atropelada por um carro desgovernado. O motorista estava bêbado e foi preso. Era aniversário da Fabiana e ela estava indo para casa comemorar com a família. Em Lusiânia, um motorista fugiu depois de atropelar 2 pessoas que estavam numa bicicleta. Ele nem para o carro. A Polícia Civil investiga o caso. Em Santo Antônio do Descoberto, também no entorno, um carro com 8 pessoas bateu num poste. A motorista morreu. Os outros passageiros ficaram presos às ferragens e tiveram que ser resgatados. Entre os feridos tinha uma criança de 11 anos. Veja só, gente, esse acidente lá em Tumbiara. Um guincho foi chamado para tirar uma árvore que estava ameaçando cair aí em cima do Palácio 12 de Outubro. Mas quem acabou caindo mesmo foi o guincho, viu? A estrutura, que tem 40 toneladas, tombou e atingiu um carro e também uma grade do prédio. Ainda bem, né, gente, que foi só um susto aí e ninguém ficou ferido. Olha só que peso disso, né, gente? E olha só, a partir de hoje, as vítimas de racismo e homofobia aqui em Goiás podem recorrer a uma delegacia especializada para denunciar esse tipo de crime. O aumento no número de denúncias relacionadas à intolerância foi o que motivou a abertura da delegacia, que funciona dentro da Escola da Polícia Civil, no Jardim Bela Vista, das 8 da manhã às 6 da tarde. No começo do mês, o narrador esportivo e um comentarista foram afastados depois de falarem sobre o cabelo do meia Celcinho, do Londrina, durante a transmissão de um jogo. Eles usaram as redes sociais para pedir desculpas. Em Anápolis, um cliente ofendeu uma funcionária de um bar por não concordar com o valor cobrado da conta. E teve também um morador de um prédio de alto padrão no Jardim Goiás que chamou a porteira de macaca e chimpanzé. Que as pessoas entendam que tem que se respeitar o cidadão, independente do seu credo, da sua cor, independente da sua opção política, da sua opção sexual. É o cidadão que tem que ser respeitado. O nível do Rio das Almas, que nasce em Pirenópolis e banha 8 cidades goianas, está baixo, viu? Em Séries, no Vale do São Patrício, onde o rio já teve muita água, agora está dando aí para ver as pedras que ficam lá no fundo do rio. O Rio das Almas, nesse trecho onde corta as cidades de Séries e Rialma, no Vale do São Patrício, está com o nível abaixo do ideal. Aqui dá para ter uma ideia de como a vazão caiu em relação às marcações na pilastra da ponte. Essa foto é da última cheia do rio em 2017. Agora olha a diferença para a imagem atual. As pedras do fundo estão aparecendo na superfície. Não era assim não. Agora, uns 2 anos para cá, ele está baixando bastante mesmo. De 1964 para cá, tiveram 5 grandes enchentes. A última foi em 2018, quando a água do rio derrubou pontes de madeira e chegou a invadir casas de ribeirinhos. A pior delas foi em 1980,
quando essa daqui, que é a Ponte Velha, que separa Ceres de Rialma, chegou a ser encoberta pelo Rio das Almas. E aí foi necessário construir uma nova ponte para separar as duas cidades, bem mais alta. O sobe e desce da vazão do Rio das Almas já é histórico. Esse gráfico mostra a medição em 50 anos. De 2011 para cá, dá para ver uma descida acentuada. Esse vai e vem tem relação com questões climáticas, mas a ação do homem também influencia. Do alto, conseguimos ver como as matas ciliares, que é toda a vegetação que contorna o leito do rio, foram degradadas. Em alguns pontos, já nem existe. Nós precisamos de dados para podermos quantificar realmente essas intervenções, qual o efeito que todas essas intervenções estão tendo em relação à vazão e ao fluxo de água no Rio das Almas. Além de abastecer as cidades, a água do Rio das Almas serve para irrigar plantações. Agricultores que têm outorga para uso do recurso não podem tirar mais água do que o autorizado. A Secretaria de Meio Ambiente apura denúncias de irregularidades. Nossa equipe está aqui para isso, para averiguar se está acontecendo, se tem a outorga de água, se está dentro do padrão autorizado, porque se não tiver, aí sim a pessoa sofre advertência e sim, se for considerado crime, é encaminhada à Polícia Civil. Agora, gente, aquela imagem fofinha do dia, viu? Um filhote de veado campeiro foi resgatado numa estrada da zona rural próxima à BR-060 em Rio Verde, no sudoeste do estado. O casal que encontrou esse animal aí levou ele para casa, deu banho e depois levou até o batalhão dos bombeiros. Olha que fofinho, né? O bichinho estava sem ferimentos, nenhum aí, sem ferimentos. Os bombeiros alimentaram o filhote e depois foi entregue para a Secretaria de Meio Ambiente de Rio Verde, que trouxe então esse bichinho aqui para o Centro de Triagem de Animais Silvestres, o Setas, em Goiânia. Boa recuperação para esse bichinho que tá bem, né? E tem que se alimentar também. Gente, boa noite para todos vocês, viu? Hoje com imagens da Praça da República em Itumbiara. Eu te espero aqui no Jornal Anhanguera amanhã, agora às 7h35. Até lá.